Bom dia! Seja muito bem-vindo a mais um programa da Escola Sabatina. Desejo a você um feliz sábado na companhia de Jesus. Vamos iniciar o nosso programa cantando o belo hino 344, Ó Cristãos Avante. Cristãos avante, sem temor marchar, pela cruz de Cristo, com ardor lutar. Cristo nosso mestre, que ao batalhão, no calor da guerra, ergue seu pendão. Ó cristãos avante, marchar, 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 pela cruz de Cristo, com ardor lutar. Ó cristãos avante, contra Satanás, a Jesus seguindo, príncipe da paz. Nunca o inimigo prevalecerá, com as hostes santas Cristo vencerá. Ó cristãos avante, marchar, 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 pela cruz de Cristo, com ardor lutar. Reinos perecerão, tronos e nações, mas a Igreja vence, mesmo em aflições. Vamos, pois, avante, com fervor marchar, rumo para a glória, nosso eterno lar. Ó cristãos avante, marchar, 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 pela cruz de Cristo, com ardor lutar. Com certeza esse deve ser, o nosso desejo sempre, de sermos cristãos levando a mensagem de Jesus até o dia que ele voltar a essa terra. Oremos nesse instante. Bom Deus, bom Pai, nós queremos te agradecer a oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos juntos em mais um programa da Escola Sabatina, em nome de Jesus. Amém. Temos sempre o privilégio, todos os sábados, de assistir aos informativos mundiais das missões. E isso, com certeza, traz-nos a alegria de ver que a obra do Senhor está crescendo. E todos esses itens que nós temos aí nos projetos, eles são
passíveis de serem executados quando nós somos, né, pessoas solidárias, né, que levam com alegria a questão da oferta. Então, muitas vezes, né, eu retenho a oferta e essa oferta poderia ajudar a termos histórias maravilhosas. Portanto, seja solidário em suas ofertas para poder ajudar pessoas, né, além mais. Vamos então ouvir e assistir, né, mais um informativo mundial das missões. Informativo Mundial das Missões. O aluno desordeiro. A professora Ludmila não sabia o que fazer com Matvei, um aluno seu na escola adventista em Bucha, Ucrânia. O garoto não era comportado. Quando tinha uma dúvida, por exemplo, ele levantava e gritava para a professora. Ludmila explicou para Matvei sobre levantar a mão para falar e não gritar, mas nada adiantava. Matvei também tinha problemas para fazer amigos. Ele vivia brigando e acabou sendo excluído pelos outros alunos. Era o primeiro emprego de Ludmila como professora e ela queria ajudar o garoto a ser comportado e fazer amigos. Certo dia, enquanto voltava da escola, Ludmila orou. Senhor, me dê sabedoria para educar essa criança. Na manhã seguinte, ela orou novamente para Matvei ser uma pessoa melhor e fez isso por 6 semanas. Então, a professora notou uma grande mudança em sala de aula. Matvei parou de gritar e se levantar. Ele também parou de bater nos outros colegas. Ao contrário, passou a ser prestativo e gentil. Certo dia, por exemplo, um garoto perdeu o lápis e Matvei disse: "Pegue aqui o meu." Ludmila ficou maravilhada. E quando um outro aluno viu que Matvei precisava de um lápis, emprestou dele. Matvei começou a fazer novos amigos. Essa foi uma grande experiência para Ludmila. Ela ressalta que Deus é paciente com todos nós, assim como foi com Matvei. Parte da oferta do trimestre irá ajudar a escola onde Ludmila trabalha a ter um prédio próprio. Atualmente, a escola usa salas emprestadas do Centro Adventista de Educação Superior da Ucrânia, em Bucha. Sejamos liberais. Sem dúvida alguma, né, tivemos aí uma bela história, né, de uma pessoa que confiou no Senhor a sua profissão e o Senhor a abençoou, né? E sabe, queridos, nesse tempo, né, de pandemia que estamos vivendo, esse aplicativo ServeMe tem sido realmente uma benção. Então, você que não pode ir à igreja, né, por causa da pandemia, e você quer devolver aí as suas ofertas, né, o seu dízimo, então use aí esse aplicativo, né, o ServeMe. Ele tem se tornado uma bênção, né, em tempos de pandemia. Então, você pode fazer isso. E também aqueles que desejarem, né, poderão fazer as suas doações e ofertas e dízimos direto na conta da associação. Você poderá também procurar aí o seu tesoureiro local, né? Ele vai poder também te ajudar. Enfim, há várias maneiras, né, de nós estarmos em dia com o nosso Deus. Vamos, nesse instante, então, louvar a Deus através de uma mensagem musical muito especial. O tema dessa música é Estrangeiro, né? Cantada por Roberta Spitaletti. Vamos assistir e louvar a Deus nesse instante.
estrangeira aqui, tenho o destino certo. Mostra-me o pouco tempo que me resta aqui desse lado. Mostra-me como a vida é curta e quanto eu sou frágil. Sou viajante, um pé na estrada, um visitante com hora marcada. O tudo do mundo pra mim não é nada. Eu não estou em casa. Seria feliz se não pudesse voar. O peixe em terra anseia pelo mar. Posso até lembrar momentos felizes que tenho passado, mas nada vai se comparar ao que meu Deus tem planejado. Mostra-me o pouco tempo que me resta aqui desse lado. Mostra-me como a vida é curta e quanto eu sou frágil. Sou viajante com o pé na estrada, um visitante com hora marcada. O tudo do mundo pra mim não é nada. Eu não estou em casa. Sou viajante com o pé na estrada, um visitante com hora marcada. O tudo do mundo pra mim não é nada. Eu não estou em casa. Sem dúvida alguma, né? Todos nós somos estrangeiros. A nossa pátria está no lar celestial, né? Vamos orar para darmos início à recapitulação da lição da escola sabatina. Bom Deus, bom Pai, nós queremos agradecer-te a oportunidade de recapitularmos a lição que durante a semana tivemos a oportunidade de estudar. Por favor, esteja conosco em nome de Jesus. Amém. Muito bem, aí está o verso para memorizar, né? As nações se encaminham para a sua luz, ó Jerusalém, e os reis são atraídos para o resplendor do seu amanhecer. Interessante, amados, de que a lição nos fala sobre o desejado de todas as nações. O livro preferido da senhora Ellen White, né? Que livro fantástico. Mas, amados irmãos, quem é o desejado de todas as nações? Durante essa semana tivemos a oportunidade, né, de conhecer o desejado de todas as nações. Muito bem, tome agora aí a sua liçãozinha, né? Eu também vou tomar aqui a minha lição. Aí na parte de domingo, nós temos aí o subtítulo, né? Os efeitos do pecado. E é interessante, queridos, que em Isaías capítulo 58, verso 3, né,
o povo, eles haviam perguntado para Deus: por que jejuamos se tu nem notas? Por que nos humilhamos se tu não nos leva isso em conta? Sabe que muitas vezes, em nossa caminhada cristã, nós temos reclamado de Deus e para Deus de uma forma completamente injusta. Nós temos que ter no nosso coração a ideia de que Deus nunca, notem, nunca nos abandona. O grande problema somos nós, porque muitas vezes nós temos abandonado o nosso Deus. E aí, a consequência de abandonarmos o nosso Deus é retermos as bênçãos que Ele deseja dar a cada um de nós. É como se abríssemos um imenso guarda-chuva e ficássemos embaixo desse guarda-chuva, não recebendo as bênçãos, retendo as bênçãos que Deus deseja dar para nós. Agora, por outro lado, lá em Isaías capítulo 59, verso 1, sugere outra pergunta: por que imploramos que a mão do Senhor nos salve, mas Ele não o faz? Por que chamamos a Ele, mas Ele não ouve? Isaías respondeu que Deus podia salvar e ouvir. Contudo, o fato de Ele não o fazer é uma questão totalmente diferente. Uma coisa é confiarmos na vontade de Deus, e outra é desejarmos que a nossa vontade seja manifesta. Então, quando nós confiamos na vontade de Deus, muitas vezes as coisas que nós estamos pedindo não acontecem. Muitas vezes nós oramos por alguém, nós imploramos por alguém, pedimos por alguém, e a resposta não vem. Porque muitas vezes estamos querendo que a nossa vontade seja manifesta. Então a lição aqui está nos dizendo o seguinte: filho, filha, confie em mim, confie na minha vontade, confie que eu vou dar o melhor para você. Porque quase todas as vezes o nosso pensamento é um pensamento literalmente humano. E pensamos muitas vezes que estamos fazendo algo bom, ou algo que vai ser bom para nós, quando Deus está dizendo para cada um de nós: filho, filha, confie em mim. Eu sei o que eu vou fazer por você. E o que eu vou fazer para você é algo extraordinário. Confie em mim. Então, ali em Isaías 59, verso 2, os pecados, eles causaram o quê? Separação entre nós e Deus. Os pecados causaram isso. Uma separação, uma ruptura entre eu e Deus, entre nós e o nosso Deus, né? Então Deus escolheu, entre aspas, ignorar seu povo, não porque fosse o seu desejo, do seu coração, mas porque as iniquidades faziam separação entre ele e o seu povo. Então, queridos, quando nós estamos com um pecado deliberado, um pecado acariciado, Deus não pode nos abençoar como Ele gostaria, porque isso cria uma separação, uma ruptura entre nós e o nosso Deus, né? Infelizmente, é assim. Lembra lá em Gênesis capítulo 3, verso 8, né? Nos diz a palavra de Deus que Adão e Eva se esconderam da presença de Deus logo após saberem, que eles haviam pecado. Então, o pecado nos traz isso. Nós queremos nos esconder de Deus. Mas eu pergunto, é possível se esconder de Deus? Veja, que o pecado é primariamente uma rejeição a Deus. É uma rejeição a Deus. Um afastamento dele. Então, todas as vezes que eu estou aí em pecado, eu estou o quê? Rejeitando a Deus.
eu estou me afastando dele. O ato pecaminoso, de fato, se alimenta de si mesmo no sentido de que ele não é um afastamento de Deus, mas seu resultado faz com que o pecador se afaste ainda mais do Senhor. Lembra da história de Jonas? Quando Deus, pediu para que ele fosse para Nínive, o que ele fez? Ao invés, de obedecer a Deus, ele se distanciou. E cada vez ele foi mais para baixo, literalmente ali no navio, na embarcação que ele estava. E depois foi lá para o fundo do mar, mais profundo ainda. Então, infelizmente, o pecado, ele ocasiona exatamente isso. É um afastamento de Deus. E quanto mais eu peco, mais eu me afasto de Deus. Agora, Deus está desejoso de nos buscar onde estamos. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Notem agora a parte aí de segunda-feira, o subtítulo, Quem é perdoado? Então, Isaías 59 apresenta uma imagem alarmante do problema do pecado. Felizmente, a Bíblia apresenta também uma esperança de redenção. Então, de um lado, é apresentado então uma imagem alarmante do problema do pecado, porque o pecado nos traz uma separação de Deus, nos afasta de Deus. Mas graças a Deus, esse mesmo livro sagrado, a Bíblia Sagrada, também traz a informação de que há esperança de redenção. Graças a Deus por isso. Então a primeira pergunta é: quantos pecaram? O que a Bíblia responde a essa pergunta? Ela diz que todos pecaram. A exceção foi Jesus Cristo. Mas todos que nasceram aqui neste mundo pecaram. Todos eles. Então, a redenção não pode ser fundamentada na falta de pecado, mas no perdão. Então, Paulo também concordou, quando ele diz que todos pecaram, em Romanos 3, 9 a 20, depois o verso 23. Portanto, não pode haver distinção com base nisso. Os que são justificados podem ser considerados justos apenas porque recebem, pela fé, o dom da justiça de Deus, mediante o quê? O sacrifício expiatório de Cristo. Porque por nós mesmos, nós não somos capazes de absolutamente nada no quesito perdão dos pecados. Só Deus pode fazer isso em nossa vida, Então, muitas vezes, pessoas pensam que no juízo a pergunta será: quem pecou? Mas essa pergunta não precisa ser feita, pois todos pecaram. Em vez disso, a pergunta será: quem foi o quê? Perdoado. Essa é a pergunta que se fará lá no dia do juízo. Então, é interessante, amados, que só a graça é que nos salva. As obras, elas vêm depois. Elas vão ser consequências da graça recebida de Deus. E aí, ao receber essa graça de Deus, a minha vida é transformada e ela é vista através das obras que eu começo a fazer. Mas quando eu faço o contrário, eu não estou recebendo a graça do Senhor. E alguns até, erradamente, dizem assim: se a salvação é de graça, ela é gratuita, então a gente não precisa fazer nenhum tipo de boas obras, porque obras não salvam. Só que vem um detalhe importante. Elas não salvam, mas elas são consequências daquele que encontrou salvação em Cristo Jesus e vive uma vida semelhante a Jesus. As suas obras o acompanham. É dessa forma que a Bíblia, então, nos ensina. Aí na parte de
terça-feira, tome aí novamente aí a sua liçãozinha, né? Vem então o subtítulo Apelo Universal. E é interessante, queridos, que qual era o tema ali de Isaías, capítulo 60, né, versos 1 e 2? O tema é a libertação do povo, né, do exílio, que se refere à nossa libertação do pecado. Nós também, a exemplo do povo judeu, né, povo hebreu, que ficou no exílio lá no Egito, depois ficou lá no exílio da Babilônia, sofreram uma barbaridade nesses dois exílios. Nós também, né, estávamos exilados aí nessa terra onde Satanás dominava tudo. Mas quando Jesus veio a essa terra, ele viveu aqui entre nós, deu a sua própria vida por cada um de nós e ressuscitou, ele nos retirou desse exílio. Embora estejamos aqui na terra, queridos irmãos e amigos, a você que me assiste nessa manhã de sábado, embora estejamos aqui, mas aquele que está com Cristo, ele está o quê? Livre. Ele está liberto. Livre do quê? Livre das cadeias do pecado. Porque as cadeias do pecado nos fazem separação de Deus. Então, quando você está perdoado, quando você está livre com Jesus, você realmente está fora desse exílio, né? É interessante, queridos, que Deus tinha, né, um propósito universal quando escolheu Abraão e seus descendentes. Por meio de Abraão, todas as famílias da terra seriam o quê? Abençoadas. Todas as famílias da terra seriam abençoadas. Portanto, a aliança de Deus com Abraão pretendia, em última instância, ser uma aliança com toda a humanidade por meio de Abraão. Quando Deus, né, conversou com Abraão, ele disse: olha, filho, você terá aí uma grande descendência. E eu quero fazer uma aliança com você. Eu louvo a Deus porque Abraão aceitou fazer essa aliança com Deus. E essa aliança, amados irmãos, ela chegou até nós hoje, cidadãos do século XXI. Chegou até nós. Pela graça de Deus, pela sua misericórdia, né? E a liçãozinha aqui no finalzinho nos diz que Isaías, ele buscou trazer seu povo de volta ao seu destino antigo e universal. Como representantes de Deus, eles eram responsáveis por si mesmos e pelo mundo. Deveriam receber bem os estrangeiros que buscavam a Deus, pois seu templo seria chamado casa de oração para todos os povos. Casa de oração para todos os povos. Isaías capítulo 56, verso 7. Né? Muito bem, vamos aí à parte de quarta-feira, né? O subtítulo, o ano aceitável do Senhor. E então, o que Isaías 61, já no primeiro verso 1, né? De quem ele está ali falando, né? Nessa questão do ano aceitável do Senhor? Está falando do Messias, né? Então, o Espírito de Deus estava sobre esse ungido, sobre esse Messias, o que significa que ele era o Messias, né, da parte de Deus. Ele era ungido. E ele deveria o quê? Pregar boas novas, né, aos quebrantados, curar os quebrantados de coração, né, proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Por que isso aqui é importante? Porque no tempo de Jesus haviam também outros Messias. Mas esse Messias, esse ungido, esse enviado por Deus, ele seria diferente dos outros Messias
que tinham mais um ato revolucionário, queriam se libertar do Império Romano. Então apareceram ali vários Messias. Mas esse Messias escolhido por Deus, o que ele faria? Né? Pregaria boas novas aos quebrantados, curaria os quebrantados de coração, proclamaria a libertação aos cativos e poria, né, em liberdade os algemados. Mas isso em forma espiritual. Sabe vocês que até os próprios discípulos não entenderam a missão do Messias verdadeiro, do ungido. Né? Para eles, o Messias que estava com eles, o Jesus Cristo, era aquele que finalmente iria trazer a eles a alegria da liberdade literal do Império Romano. Mas Jesus, por muitas vezes em seu ministério, disse: o meu reino não é daqui. O meu reino não é daqui. Vocês têm que entender. A minha missão é salvar o pecador. Eu sou Messias desses. É isso que ele queria dizer, né, para eles ali. E olha que interessante. O ministério do Messias vai muito além do alcance da lei de Levíticos 25. Ele não apenas proclamaria libertação aos cativos, mas também o quê? Curaria os quebrantados de coração, consolaria todos os enlutados e promoveria sua restauração. Ah, queridos irmãos e amigos, você que nos acompanha nesse programa da Escola Sabatina desse sábado de manhã, né? Nos diz aí que esse Messias ele proclamaria libertação aos cativos. E essa libertação aos cativos, né, seria a cura dos quebrantados de coração. Sabe que muitas vezes, quando Jesus curava as pessoas fisicamente, antes de ele fazer isso, ele os curava espiritualmente. Lembra? Quando ele dizia assim: perdoados estão os teus pecados. Isso era curar os quebrantados de coração. E interessante que até a senhora White nos diz que daquele episódio lá, quando os seus amigos, né, levaram lá o paralítico e colocaram ele assim na presença de Jesus pelo telhado, né? E aí lembram que ele disse assim, antes de curá-lo fisicamente, diz assim: olha, perdoados estão todos os teus pecados. Lembra, né? E aí aqueles fariseus, escribas, olharam para ele e disseram: mas que barbaridade, quem que esse camarada está pensando que perdoando pecados? Ele está fazendo uma blasfêmia. E Jesus, né, ouviu isso. E ele perguntou para eles ali: o que é mais fácil? Perdoar pecados ou dizer a esse homem: levanta, toma teu leite e anda? E a gente conhece o final da história. Então Jesus, ele estava o quê? Curando os quebrantados de coração. E também ele consolaria todos os enlutados e promoveria o quê? A sua restauração. Jesus, queridos, estava exatamente cumprindo aquilo que fora prometido pelos profetas sobre o Messias. Ele estava exatamente fazendo, né, cumprir essa profecia. E louvado seja Deus, né, por esta mensagem tão especial na vida de Jesus. Na parte de quinta-feira, vem aí o subtítulo, né? O dia da vingança do nosso Deus. Interessante, né? Quando a gente fala sobre vingança e assim por diante. Algumas coisas que a gente precisa entender do nosso Deus. Como ele age, né? Então aqui a lição nos diz que quando estava em Nazaré, Jesus, né, o Messias, o ungido lá
da profecia messiânica, né? Ele leu, então, Isaías 61. E ele leu até o trecho que dizia assim, né? Apregoar o ano aceitável do Senhor. Então, ele parou e disse, hoje se cumpriu, né, essa profecia da Escritura, da qual eu acabei de ler. Ele disse isso. Né? Ele evitou de ler as seguintes palavras, né, do verso, o dia da vingança do nosso Deus. Embora, diz aqui a lição, que o seu ministério de boas novas, libertação, consolação, estivesse começando a libertar cativos da tirania de Satanás, o dia da vingança ainda não havia chegado. Lá em Mateus 24, que é um capítulo aí escatológico, né? Também Marcos 13, Lucas 21, ele profetizou que os juízos divinos viriam no futuro. Dia da vingança do nosso Deus. Ele foi claro, né? Então, em Isaías 61, o dia da vingança é o grande e terrível dia do Senhor a ser cumprido no regresso de Cristo para libertar a terra da injustiça, ao derrotar seus inimigos, e que mais? E libertar o oprimido remanescente de seu povo. Portanto, embora Cristo, né, tivesse anunciado o início do ano aceitável do Senhor, a culminação desse ano, né, está em sua segunda vinda. Então, certamente, a diferença é que somente o Senhor, em sua infinita sabedoria e misericórdia, notem isso, né? Certamente a diferença é que somente o Senhor, em sua infinita sabedoria e misericórdia, o que pode fazer? Ele pode trazer justiça e vingança de maneira completamente justa. Aqui é uma coisa muito importante, né? Isso nos mostra que a justiça humana, ela não passa de trapos de imundícia. Quantas e quantas vezes nós vemos aí sentenças, né, completamente injustas. Já ouvimos falar de pessoas que morreram, né, por exemplo, numa cadeira elétrica inocentemente. Foram julgadas, né, de forma incorreta. Mas aqui a lição está nos dizendo o quê? Que a justiça e vingança de maneira completamente justa só provém de quem? De Deus. Isso deve ficar bem claro entre nós, né? Somente Ele tem essa capacidade. E encerrando então, né, queridos, a nossa lição, a nossa recapitulação, né? Eu gostei desse resumo, né, que a lição nos trouxe, né? Deus purificaria uma sociedade injusta, removendo os rebeldes e restaurando o remanescente que se afastasse dos pecados que o separavam dele. Devido às bênçãos da presença divina, outros povos seriam atraídos ao Senhor e ao seu povo, para que também pudesse aproveitar o tempo do favor de Deus, proclamado e concretizado pelo Messias. Mas, infelizmente, queridos, o povo de Israel, né, ele se esqueceu de Deus. Ele não quis saber nada de Deus. Eles poderiam ser um exemplo, um refrigério às nações, né, que os circundavam, mas, infelizmente, eles deixaram tudo isso para seguir o seu próprio caminho. Foram abençoados, mas poderiam ser muito mais abençoados se mantivessem fiéis ao Senhor. Então, vem aqui para nós, né, um apelo. Quer você ser abençoado? Faça a vontade do Senhor. Siga os seus caminhos. Siga os seus mandamentos. E com certeza você será grandemente abençoado. Eu tenho certeza plena disso, né? Muito bem, queridos. Nós estamos então
Encerrando, né, mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. Não se esqueça que hoje à tarde já inicia aí, né, a última lição desse trimestre, né, que tem aí o título A Renovação do Planeta Terra. E eu quero te convidar, depois do teu almoço, depois aí da tua sonequinha, que deve acontecer aí no dia de sábado, isso é muito importante para repor as suas energias para a semana, né? Não esqueça de começar a ler a lição da Escola Sabatina, né? Na próxima semana. E também, queridos, já é tempo de você ter aí a tua lição, né, do segundo trimestre. Para aqueles que fizeram aí a assinatura, com certeza já chegou aí na sua casa, né, a lição do segundo trimestre, que tem aí como título, né, A Promessa, a Aliança Eterna de Deus. Com certeza vai ser também uma lição maravilhosa, né? E nós já vamos estar aí curiosos, né, para saber aí o enredo dessa lição. Não esqueça de também preencher o teu CRM, né? Muitas vezes nós não estamos indo na igreja por causa da pandemia, mas as secretárias aí têm enviado, né, os links para você poder preencher o teu CRM, né, e ter então uma escola sabatina forte, né, revigorante, porque com certeza você está fazendo aquilo que é melhor, né? Antes da nossa oração final, né, eu gostaria de agradecer a tua presença nesse sábado pela manhã. Não desanime, mesmo em meio a essa pandemia, né, que nos assola. Nós podemos ter, pelo menos aqui no estado de Santa Catarina, só 25%, né, da presença dos nossos queridos irmãos. Mas, se for da vontade de Deus, tudo isso vai passar. Mas eu gostaria que você se cuidasse, né? Use sempre a sua máscara, né? Use álcool em gel, né? Promova aí o distanciamento social, isso é muito importante, né? E quando puder, né, e se você puder, apareça também na igreja, né? Tenha o seu encontro presencial ali, é muito importante. Então, queridos, que você realmente possa ser grandemente abençoado, né? Vamos orar então agora? Bom Deus, bom Pai, nós te louvamos pela graça do Senhor estendida a nós até o presente momento. Nós te agradecemos, ó Deus, porque durante todo o trajeto bíblico, nós vemos ali que o Senhor tem acompanhado o seu povo. Embora muitas vezes o seu povo não tenha acompanhado o Senhor. Mas nós, hoje, que somos o seu povo, o remanescente, nós queremos acompanhar os passos do Senhor. Por favor, nos ajude para isso, para que realmente possamos fazer a tua vontade e sermos abençoados. Ó Deus, por favor, nos proteja dessa pandemia, cuida de cada um de nós, que possamos fazer a nossa parte para que nenhum mal venha acontecer a nós. Quero abençoar também a nossa família e dar-nos um sábado muito abençoado na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos. Encerramos então mais um programa, né, da Escola Sabatina. Eu louvo a Deus porque Ele esteve conosco até o presente momento. Quero desejar a você um feliz sábado e daqui a pouco, daqui a algumas horas, né, o início de uma nova semana muito abençoada. E se for da vontade de Deus, na próxima semana, no próximo sábado, né, estaremos aí juntos para mais um programa da Escola Sabatina, né? É o 13º sábado, né, desse trimestre. Que Deus te abençoe e fique com Jesus.